Fala galera, bem-vindos a mais uma aula exclusiva do nosso acompanhamento CESP, voltado aí para Polícia Federal, PCDF, DEPEN. Hoje, excepcionalmente, a aula está sendo offline, né? A gente está gravando e publicando. Eu tive dificuldades aí para transmitir ao vivo hoje, então optei pela gravação para não atrasar a sequência do acompanhamento. Bom, vamos começar a corrigir. Questão número 342. São 28 questõezinhas do CESP na folhinha de hoje para a gente estar revisando o conteúdo e abordando um pouquinho de matéria nova acerca dos tipos de licenças, né, dos tipos de software, um assunto que já foi bastante cobrado nos concursos da Polícia Rodoviária em 2008, 2009 e tomara que caia. Vamos ver? Vamos nessa. Vamos lá. O início é uma revisão. Questão do Banco da Amazônia, 342, IDS e IPS. O que essas siglas representam? IDS é um sistema de detecção de intrusão e IPS, sistema de prevenção de intrusão. Isso também já caiu em prova de papiloscopista da Polícia Federal e é um assunto que a gente já abordou em listas anteriores. O que vocês vão ter que lembrar? Salvo engano, eu até brinquei durante a aula, não sei se foi com o Rodrigo, que eu perguntei se ele preferia o IDS ou o IPS, o papo do ativo ou passivo. Né? Vocês têm que lembrar que o IDS é o passivo. E o IPS é o quê? O ativo. O que eu quero dizer com passivo ou ativo? Ambos os sistemas detectam a intrusão da mesma forma, sendo que o IDS ele vai detectar e vai ficar gerando alerta. Ó, estão tentando entrar. Ih, estão tentando entrar. Entrou. Esse é o passivo. E o IPS? Estão tentando entrar. Vou desligar a máquina. Vou realizar uma ação proativa para evitar o ataque. Isso é o quê? O sistema de prevenção de intrusão. Então vejam, IDS e IPS são sistemas que protegem a rede de intrusões. Beleza. Diferindo no tratamento dado quando a intrusão é detectada. O IDS é passivo, o IPS é ativo, né? É reativo. Especificamente, o IPS limita-se a gerar alertas. Aí a questão ficou errada. Por quê? Está trocado. Aonde lê-se IPS, tem que ler IDS. Quem se limita a gerar alertas é o sistema de detecção de intrusão. Porque o sistema de prevenção, ele vai executar contramedidas, né, como interromper o fluxo e assim impedir a invasão. Então, está trocado aí o conceito, galera. Por isso a questão está errada. Beleza? Vamos que vamos. 343. Um IDS pode ser usado para detectar varreduras de porta de pilha TCP/IP. Para que ele vai varrer? Varrer, escanear, né? A gente pode chamar a varredura de scan. Existe um port scan, um programa que vai varrer portas. Para quê? Para ver se tem alguma porta aberta representando uma vulnerabilidade. Por exemplo, o meu computador não pode ter a porta 23 aberta. Por quê? Porque a 23 é a porta do Telnet. Eu não quero oferecer acesso remoto. Eu não quero que ninguém entre na minha máquina, então a porta 23 tem que estar fechada. Então, as portas que têm que estar abertas são aquelas portas que eu uso para algum tipo de serviço. E esse programa pode varrer as portas, né? Lembrando que uma conexão com a internet tem 65.536 portas, para ver se tem alguma que está aberta de maneira o quê? Indevida, representando uma vulnerabilidade. De modo que aquele sistema possa sofrer algum tipo de ataque. O que seria um ataque de DOS? Denial of Service. Um ataque de negação de serviço. Vai parar de funcionar. De inundação de largura de banda, né, congestionando, fazendo com que o computador ou a rede pare. De worms que vão gerar lentidão. É uma característica do verme. E de vírus. Então a questão 343 está o quê? Certa. Beleza? A varredura de portas é uma técnica para avaliar uma vulnerabilidade em uma conexão com a internet. 344.
Sistemas de prevenção à intrusão, IPS, e sistemas de detecção de intrusão são sistemas concebidos com os mesmos propósitos. Bom, qual é o propósito? Segurança da informação. Mas eles não são iguais. Eles diferem em quê? No que acontece após a detecção. O IDS gera alertas, fica informando, e o IPS age de maneira o quê? Proativa. Então, sistemas de detecção à intrusão e sistemas de detecção à intrusão são sistemas concebidos com os mesmos propósitos. A diferença entre eles encontra-se no público-alvo. Enquanto os IPS são sistemas voltados para usuários domésticos, observem que o IPS é melhor do que o IDS. Se ele é melhor, ele tende a ser o quê? Mais caro. Como é que eu vou dizer que o IPS, que é melhor, é voltado para o usuário doméstico, e o IDS, que seria mais fraco, é voltado para as redes corporativas? Essa questão está errada. Na prática, o que acontece? Na prática, você, usuários domésticos, não trabalham com IDS nem com IPS. A gente usa o quê? Firewall e antivírus. Quem utiliza sistemas de detecção de intrusão, sistemas de prevenção de intrusão, normalmente são as empresas. Então essa questão está errada. Beleza? Assim, sem entrar no mérito de se o usuário doméstico pode vir a usar, o principal erro da questão é falar que o melhor é usado no âmbito doméstico e o pior é usado no âmbito corporativo. Isso torna a questão errada de maneira o quê? Irrefutável. Beleza? Ok? Vamos para a próxima. 345. As ferramentas de IDS atuam de forma mais proativa que as ferramentas de IPS. Questão o quê? Errada, porque os conceitos estão trocados. O que você percebe? As questões do CESP sobre o tema não são super complexas. É que a maioria nunca ouviu falar em IDS e IPS. Aí quando vê a questão, se desespera. Só sabe o que é antivírus e firewall. Então, a gente tem uma evolução aí do antivírus, do firewall, né, para o IDS e IPS. Mas comumente eles são usados aonde? Em ambientes corporativos. 346. O dispositivo de IPS utilizado em redes corporativas tem como objetivo bloquear ataques a partir da identificação de assinaturas e ou anomalias, comportamentos anômalos. Essa questão está certa. E o que a gente entende por assinatura? Um conjunto de padrões que já é caracterizado como um tipo de ataque, como uma invasão. Isso gera o quê? Uma assinatura. Assim como os vírus conhecidos já têm a sua assinatura publicada, né? Os antivírus baixam o tempo inteiro assinaturas de vírus. Quando a gente fala assinatura, é que as características, o padrão, já foi documentado e identificado. Agora, comportamentos anômalos também vão ser suspeitos. E com isso, o IDS e o IPS vão poder trabalhar na inferência, na dedução de que aquilo se trata de algum tipo de ataque. Embora isso possa gerar algum tipo de falso positivo, de falso negativo, o que é inerente a qualquer sistema o quê? Heurístico de inferência. Ok? Vamos para 347. Vamos lá. Agora a gente sai um pouquinho do papo do IDS e IPS e vem para o honeypot. Qual a ideia do honeypot? Ah, lembra de Zé Colmeia, meu filho. O honeypot é o pote de mel. Por causa do pote de mel, ele sempre se ferrava, né? A ideia do pote de mel é servir como uma isca, né? Como uma armadilha. Então o honeypot é o quê? Um computador propositalmente vulnerável colocado em uma rede para que o hacker ache que está se dando bem. Aí o hacker fica perdendo tempo naquele honeypot e com isso você está desviando a ação do hacker, impedindo o ataque, porque se o hacker está atacando um computador alvo, lá um computador fraudulento, né, que foi colocado de propósito, você de certa forma protegeu aquele computador que não podia ser invadido. Então o honeypot acaba impedindo o ataque, porque ele distrai a ação do hacker. Agora, vamos voltar. O honeypot, enquanto tecnologia de detecção de intrusão, observem, tecnologia é a maneira de fazer alguma coisa.
eu vou colocar o honeypot porque o hacker vai invadir o honeypot. Com isso eu vou detectar a intrusão, tá? Porque aquele computador está sendo monitorado para que eu possa aprender, inclusive, as técnicas que ele está usando, o tipo de ataque, como é que o hacker trabalha, qual é a intenção do hacker, conhecer o inimigo. Podem ser utilizados para atingir os objetivos de atrair um atacante potencial e afastá-lo dos sistemas críticos e de incentivar o atacante a ficar no sistema por um período de tempo suficiente para que haja uma resposta dos administradores. Agora, até aqui está certinho. Quando ele coloca, mas não para coletar informações sobre a atividade do atacante, aí a questão está errada. Eu vou querer sim descobrir quem é o atacante, o que ele quer, qual o interesse dele, como é que ele age, conhecer o inimigo. Então essa questão está errada. Beleza? 348. Com a implementação da lista branca, recurso que é contrário à lista negra. Observem que as terminologias são essas: lista branca e lista negra. Eu posso observar numa questão em inglês ou em português. Lista branca e lista negra. Acho que eu vou desabafar aqui. Eu vou desabafar, a gente está em família, né? Vocês sabem que eu recebi uma crítica há pouco tempo, porque eu ensinava esse conceito de lista branca e lista negra. E a crítica foi em relação à terminologia lista negra. A pessoa entendeu que dessa maneira eu estava sendo preconceituoso, estava incentivando o racismo. Cara, não tem nada a ver, é um conceito técnico. Ah, mas não pode associar o negro a tipo, coisas ruins, a lista negra. Mas eu não tenho o menor interesse de fazer isso, né? Mas é um conceito técnico que vocês têm que conhecer. E as coisas estão difíceis, mas vai melhorar, vamos voltar. Se cair na prova lista branca, o que é uma lista branca? É uma lista de quem pode entrar. E o que é lista negra? É o contrário, é a lista de quem não pode entrar. Logo, raciocina comigo. Festinha de 15 anos. Festinha de 15 anos da minha filha. Vou colocar um porteiro, um segurança, bem cara de brabo mesmo, né, para impedir a entrada de penetras. E qualquer outro que eu acho que, né, pode incomodar. E aí, pessoal, eu vou deixar com um porteiro uma lista branca ou uma lista negra? Lista negra. Uma lista? Negra. Oh, meu Deus, não tem dinheiro para isso não, meu filho. Como é que eu vou deixar a lista negra com o porteiro? Se eu deixar a lista negra com o porteiro, aparece um mendigão lá na porta, fala assim, eu quero entrar na festa. Aí o porteiro pergunta, qual o seu nome? José Mendigão. Aí o que acontece? Ele procura na lista negra, não tá, pode entrar. Se a gente deixa uma lista negra, cara, todo mundo que não tá na lista negra entra. Não pode ser assim. Ele tem que deixar a lista o quê? Branca, que aí só quem tá na lista branca vai poder entrar. Então, olha a diferença. O Firewall, ele tem lista branca e lista negra. Agora, bem configurado, qual é a mais importante? Bem configurado, vocês têm que entender que o Firewall tem que trabalhar com lista branca. Porque tudo que não é permitido é o quê? Proibido. O Firewall, ele tem que ter regras restritivas e não permissivas. Entendeu? A lista preta, a lista negra, ela te dá o quê? Regras. Escusas. Aquilo que está na lista negra não pode entrar. E a branca? Pode. Tudo que está na lista branca pode entrar. O conceito do Firewall é análogo ao conceito do direito administrativo no que tange ao princípio da legalidade. Tudo que não é explicitamente permitido é o quê? Proibido. Então, o Firewall, ele tem que trabalhar com lista branca, ele tem que trabalhar com regras restritivas. Tudo que não é permitido é proibido. O que não está na lista branca, não entra. Voltando.
Com a implementação da lista branca, recurso que é contrário à lista negra, impossibilita-se a entrada de qualquer executável que não esteja cadastrado. Aí não tem a ver com o formato do arquivo. Ah, qualquer executável que não esteja cadastrado. Eu não vou cadastrar, tipo, olha, pode entrar o Word, pode entrar Excel, pode entrar... Eu não cadastro formato de arquivo. Eu cadastro o quê? Eu cadastro, sim, endereços IPs, que vão poder acessar a rede. Eu cadastro portas, né? Num firewall eu vou determinar porta, eu vou determinar IP, eu vou determinar talvez o tipo de conteúdo que vai entrar. Isso depende do tipo de firewall. Se for um firewall de aplicação, eu vou poder filtrar o conteúdo. Se for um firewall de pacotes, eu vou poder trabalhar com o quê? Porta, IP. Então, essa questão está errada. Beleza? Eu não determino quais são os arquivos executáveis que vão entrar. Ah, só pode entrar o Renato.exe? Não tem nada a ver com o nome do arquivo executável. Então, executável está errado. Vamos para a questão 349. E lembrando, eu só comentei esse fato da lista branca e lista negra porque de verdade aconteceu. E assim, os conceitos são esses. Vocês têm que entender e levar para a prova. 349. O que é um exploit? Explora vulnerabilidades. Um exploit é um programa criado por um hacker explorando uma vulnerabilidade. E normalmente ele é usado por aprendizes de hacker para invadir sistemas. Então é como se o guru, né, aquele cara que de verdade é um hacker, descobrisse uma vulnerabilidade. Ah, eu aprendi a entrar nos computadores que tem o Windows 7. Aí ele publica aquele exploit para que outros hackers possam explorar aquela vulnerabilidade e invadir o sistema. Então, um exploit é um programa que explora vulnerabilidades. Um exploit é elaborado para um ataque direcionado e com base em uma vulnerabilidade. O que é uma vulnerabilidade Zero Day? É aquela vulnerabilidade que acabou de ser criada, então ninguém sabe que ela existe. Né? Aquele exploit ou aquele vírus, aquele malware que acabou de ser criado. Então, ele ainda não é detectado pelo software anti-malware, né? Ele permanece efetivo até que a vulnerabilidade seja publicamente revelada e a correção do software produzida, distribuída e aplicada. Essa correção de software, como é que é o nome que a gente pode dar para correção de software? É o patch, que é o remendo. Os patch são os remendos. Então, é importante manter o sistema operacional sempre atualizado com patch, com correções, com remendos. Quando a gente atualiza o sistema, essas atualizações podem ser chamadas de patch. Ok? Então a questão 349 está certa. E o que é legal? Aprender o conceito de exploit, aprender o conceito de Zero Day e aprender o conceito de patch. Exploits são programas que exploram vulnerabilidades criados por hackers. Zero Day é aquele que acabou de ser criado e que ninguém conhece ainda, então não tem como combater algo que acabou de sair. E correção de software é o quê? Patch. São as atualizações. Sempre recomendáveis. Então a 349 está certa. Vamos para 350. Um dos motivos para o deslocamento das ocorrências de phishing, o que é o phishing? É aquele pesca-trosca. Teu nome está no Serasa, clica aqui. Seu CPF foi cancelado, clica aqui. Phishing são o quê? Fraudes financeiras. Baseadas em técnicas de engenharia social. Aquelas técnicas que visam ludibriar, né, enganar. É o 171. Um dos motivos para o deslocamento das ocorrências de phishing para as redes sociais. Antigamente, phishing via muito por e-mail. Agora o phishing está vindo no WhatsApp,
Agora o phishing está vindo nas redes sociais. Eu posso considerar o WhatsApp uma rede social? É um assunto bem, assim, interessante, mas é possível considerar ele como uma rede social porque eu posso criar o quê? Grupos. E através dos grupos eu consigo ver os amigos de alguém que criou o grupo, né? Então eu começo a ter esse conceito de rede social. Existem sutis diferenças de rede social para mídia social. Mídia social tem um caráter de propaganda, né? Normalmente onde empresas se fazem marketing, né? E as redes sociais já são mais para uso particular. Mas não é o tema dessa aula. De qualquer forma, hoje o phishing se dá através de redes sociais? Sim. E a usabilidade dessas redes como canal de comunicação legítimos e familiares aos usuários torna mais difícil distinguir mensagens de phishing de mensagens genuínas. Então a questão 350 está certa. Inclusive, assim, muitas vezes se dá através de uma clonagem, né? Uma clonagem de WhatsApp, aí aparece um cara pedindo dinheiro, falando que está precisando de dinheiro, e aí você acaba caindo naquele golpe, não deixa de ser o quê? Um phishing. Né? Alguém clona teu WhatsApp, pede para os teus amigos, para os teus contatos, dinheiro, fala que você está precisando de dinheiro. Aí tem um amigo solícito que nem sabia, tu nem imaginava que ele podia te emprestar dinheiro, senão tu já tinha pedido, e o amigo solícito vai dar dinheiro pro cara que não tem nada a ver. Caiu num golpe de quê? De phishing. Uma fraude. Ok? Então, isso tem se tornado cada vez mais comum. Pode ser via WhatsApp, pode ser via Instagram, sei lá. 351. A atual geração de dispositivos IoT, que são dispositivos voltados para a internet das coisas, uma geladeira conectada à internet, uma câmera, um sensor, uma torradeira conectada à internet, o nosso smartphone, relógios. Cada vez mais a gente tem o quê? Coisas conectadas à rede. Esse assunto foi falado inclusive na minha palestra lá no IFRJ. Eu convidei vocês há uma semana mais ou menos a participarem da palestra. O link foi disponibilizado pela lista de transmissão. Na palestra a gente comentou bastante sobre isso. Porque todo mundo hoje em dia tem uma TV Smart. Usa Netflix, usa... Agora, será que a tua TV Smart tem firewall? Será que na época que desenvolveram a tua TV se preocuparam com mecanismos de segurança? Será que todos os equipamentos que você tem conectados à internet têm algum tipo de segurança? O fato desses equipamentos, que não são exatamente computadores, mas que têm capacidade computacional, não terem investimentos em segurança, os tornam vulneráveis e eles podem ser alvos de bots, de programas robôs, formando um grande botnet e sendo utilizados aí para ataques maiores. Então a atual geração de dispositivos IoT não foi concebida com foco em segurança. Agora a preocupação até surge, porque é um problema que já tem sido evidenciado. Mas quando ele coloca a atual geração, ele está se referindo o quê? Aos equipamentos que você já tem em casa. O que os torna candidatos prováveis a integrar gigantescas redes zumbis, que são as botnets. Que, entre outras atividades rentáveis, podem ser usadas por hackers para acelerar quebras de senha, para invadir contas online, para minerar bitcoins. Lembrem que o Bitcoin é uma moeda digital, mas ela pode ser minerada, né? Ela pode ser desenvolvida a partir de criptografia, de recursos computacionais, e realizar ataques de negação de serviços sob encomenda. Então, aquela rede zumbi, entrando em um mesmo site, em um mesmo momento, congestiona a rede e faz o servidor cair. Isso pode ser coordenado, né? Vamos todo mundo entrar no site do fulano e, puf, na época das eleições, derrubar ele. Então essa questão 351 está o quê? Certa. 352. Após a instalação de um plugin
Um usuário, ao tentar acessar sua conta bancária online, verificou que a URL do banco tinha sido modificada e o acesso estava sendo direcionado para outro domínio. Tem algo errado aí, né? Verificou também que os arquivos do sistema do Windows tinham sido modificados. Então a máquina dele está o quê? Infectada. Esse plugin, na verdade, infectou a máquina. Um plugin é um software que vai trazer o quê? Uma funcionalidade adicional, uma funcionalidade extra ao navegador. Assertiva. Essa situação ilustra um problema que pode ser resolvido alterando-se a segurança do navegador? Não. Sem a necessidade de atualização do antivírus? Não, a questão está errada. O plugin provavelmente instalou um software malicioso. Logo, você vai precisar do antivírus para remover esse programa malicioso. Essa questão 352 está errada. 353. Por meio de um keylogger. O que é o keylogger? Key é de keyboard, teclado. Log é de diário, registra. Então o keylogger registra tudo aquilo que é teclado. É um programa do corno. O corno bota lá no celular da consorte, no computador da consorte, para ficar monitorando tudo que ela digita no Instagram, no WhatsApp. Aí tem sempre um que depois vem no privado perguntar: professor, tem isso mesmo? Tem. Qual que é o bom? É o pago. É sério? É sério. Os melhores são os pagos. Né? Se você instalar um gratuito, provavelmente você vai ser alvo de algum tipo de ataque hacker, né? Os bons são os pagos. Mas quer um conselho? Não faz isso quando estiver estudando não, meu filho. Tenha foco. Tenha foco. Foco na prova. Abstrai. Por meio do keylogger inserido em um aplicativo malicioso instalado no dispositivo móvel, é possível a captura de teclas digitadas pelo usuário quando a utilização de navegadores na web? Sim, tudo que a pessoa digitar estará registrado no keylogger. Então a 353 está certa, é possível. 354. A fim de descobrir em tempo real as tentativas de acesso não autorizados a recursos de sistema, utiliza-se o serviço de segurança que monitora, analisa e informa os eventos ocorridos no próprio sistema. Qual vai ser o programa de segurança, um serviço de segurança, que monitora, analisa e informa eventos? Eventos no sistema. É o anti-spam? É o antivírus? É um firewall de aplicação, que é o proxy? É um firewall de estado, que é o stateful? Não, é o IDS. É o sistema de detecção de intrusão. Tentativas de acesso não autorizados. O que é isso, gente? Intrusão. Quem monitora, quem analisa, quem informa? Quem informa é o IDS mesmo. Que o IDS é o quê? Passivo. Fica só enviando alertas, alarmes. Né? Quem monitora, quem detecta. O reativo é o IPS, mas nesse caso você vê que ele só informa. Então é o quê? É o IDS, Sistema de Detecção de Intrusão. Essa é uma questão do Instituto Federal Fluminense, foi uma questão para cargos de conhecimentos básicos, concurso 2018, bem legal. 355. Na criptografia assimétrica, as duas partes comunicantes compartilham a mesma chave. Essa questão está errada, porque se é assimétrica, a gente tem um par de chaves. Lembrem que a criptografia pode ser simétrica ou assimétrica. Quando ele compartilha a mesma chave, a criptografia é o quê? Simétrica, que é aquela criptografia de César. Mais 3, menos 3, mais 5, menos 5, conceito de simetria, uma única chave para cifrar e decifrar. Então, na assimétrica, nós temos duas chaves, pública e privada. Não é uma chave só, não. Essa questão está errada.
356. Essa questão 356 é muito polêmica. É difícil essa questão. Na troca de mensagens entre duas empresas parceiras, a autenticidade, o sigilo das informações trocadas podem ser garantidos com o uso de criptografia simétrica? E aí? A maioria das questões, ou melhor, a maioria das pessoas marcou essa questão como errada. E perderam 2 pontos, né? Porque o gabarito do CESP foi certa. Entraram com recurso, brigaram, gritaram, até hoje esperneiam. Se vocês ficarem olhando lá nos fóruns, muita gente critica essa questão. Mas há um livro do Stalin que inclusive fala sobre isso. Eu publiquei essa matéria no meu Instagram, na época do concurso. Então, é óbvio que é chato procurar lá, porque eu acho que o meu Instagram tem umas 300 postagens. Mas, dentre as postagens, a gente tem prints da tela do livro do Stalin, que eu posso colocar depois para vocês, quem tiver interesse, falando sobre esse assunto, sobre esse tema. A questão 356, ela é uma exceção. Ela só está correta porque trata-se apenas de 2 empresas. Então, voltando para a questão, observem, quando eu tenho apenas 2 empresas e compartilho uma única chave, se uma empresa escrever codificada, a outra tem a certeza que foi ela que escreveu, porque só aqueles 2 conhecem a chave. Então, se é um segredo entre 2 pessoas, se um escreve de acordo com aquele segredo, o outro tem a certeza de que a mensagem foi enviada por aquela pessoa, porque só aqueles 2 sabem. Se eu tivesse 3, a questão estava errada. Se ele colocasse na troca de mensagens entre um grupo de empresas parceiras, a questão estaria errada. Porque se eu tenho 3 empresas e recebo uma mensagem cifrada, imagina, eu tenho A, B e C. Aí tem uma única chave para os 3. Se C recebe uma mensagem cifrada, pode ter sido A ou pode ter sido B. Aí não tem o quê? Autenticidade. Sigilo haverá. Né? Por quê? Porque as empresas são parceiras. Então elas fazem uso de uma única chave. Confidencialidade sempre vai ser propriedade da criptografia. Agora, a autenticidade é uma exceção na criptografia simétrica. Só é admitida exclusivamente quando eu tenho apenas o quê? 2 empresas. Né? Porque se só A e B sabem daquela chave, se A escrever e B conseguir ler, é porque foi A que mandou e vice-versa. Agora, no caso de 3 ou mais, qualquer um pode ter enviado. Eu não sei quem enviou. Questão 356 está certa. Muito difícil. Coloca ela como uma observação aí. Interpretem que a questão só é correta porque exclusivamente a comunicação se dá entre um par. Se eu tivesse mais de 2 empresas, ela estaria errada. Vamos para 357. Em um firewall, devem ser controlados não apenas os pacotes que entram, mas também aqueles que saem. Certo ou errado? Questão certa, perfeita. É um filtro. Vai monitorar a entrada e vai monitorar a saída, evitando a saída de informações não autorizadas, evitando a proliferação de malwares através da rede, o congestionamento, né? Então a 357 está certa. 358 é aquela para levantar o moral. Porque o ransomware é o programa que está na moda, é o software malicioso que mais cai em prova na atualidade. É aquele que faz o quê? O resgate. Ransomware é resgate. Mas não é resgate de bombeiro, é resgate de sequestro, de dinheiro. Então, um tipo de malware que cifra os arquivos armazenados e solicita um resgate para decifrá-los. Então, a questão 358 do CESP está certa. E a 359? O problema da banca, né, o problema do CESP é que volta e meia ele traz uns assuntos que são inusitados. Por exemplo, o que é um fileless?
é um tipo de vírus que não infecta o disco, ele infecta a memória RAM. Só que a memória RAM, ela é volátil. Então, é um vírus que você pega, mas quando você desliga o computador, ele perde tudo. Você acha muito perigoso um vírus desse? Quando desliga o computador fica limpo. Ah, tá. Porque ele está na memória o quê? RAM. O problema é que o fato dele não ser salvo no disco faz com que, no caso de uma auditoria, inclusive, você não consiga rastrear a presença do vírus. Então, assim, ele age e é volátil. Ninguém depois consegue comprovar que aquilo foi um ataque por um vírus. Desligou a máquina, ele perde tudo. Entendeu o problema? Ele não salva no disco. Se você fizer depois uma auditoria, uma perícia, ele não está salvo no disco. Mas o que ele faz? Ah, o que um vírus faz ou o que um malware faz depende da criatividade do programador. Então, é esse em específico. O Fileless, ele é um programa malicioso. O que caracteriza ele é o fato dele não ser gravado no disco. Dele ser o quê? Volátil. Agora, se ele vai apagar arquivos, se ele vai mandar mensagem, se ele vai brincar com você ou se ele vai danificar dados, isso não interessa, a gente não sabe. O Fileless tem como principal característica a ocultação do endereço de entrada localizado no setor de início do ponto de montagem de arquivo de disco rígido. Não. A questão 359 se refere ao vírus de boot. Por isso essa questão está errada. Vamos para 360. O aplicativo Tor permite o acesso a sites na Deep Web. Isso é verdade. O Tor é um navegador que vai permitir navegar na rede Onion. E essa rede Onion, aquela rede das cebolas, é justamente uma rede da Deep Web. São sites que não possuem conteúdo disponibilizado em mecanismos de busca. Ou seja, o Google não permite que você pesquise a Deep Web no Google, no Yahoo, no Bing. Não são sites que são o quê? Indexados. Beleza? Ele é uma rede não indexada. Rede não indexada. Então, eu quero entrar na Al-Qaeda. Não adianta tu baixar o Tor e pesquisar o endereço, porque você não vai encontrar. Você tem que conhecer talvez alguém da Al-Qaeda para te passar esse endereço. Da Al-Qaeda é grupos terroristas, né? O que você vai encontrar na Deep Web é um conteúdo que, como é uma rede que não é rastreada, que é anônima, você tem todo tipo de conteúdo lá. Você pode aprender a fazer uma bomba, uma arma, tráfico de órgãos, de pessoas. Então, o aplicativo Tor permite o acesso a sites da Deep Web. Isso é, sites que não possuem conteúdo disponibilizado em mecanismos de busca, que são mecanismos como o Google. Essa questão está certa. E tem tudo a ver com a BIM, né? Com essa coisa de polícia secreta. 361. Deep Web é o conjunto de conteúdos da internet não acessível diretamente por sites de busca. Google não acessa, Bing, Yahoo. O que inclui, por exemplo, documentos hospedados em sites que exigem login e senha. Até aí está certinho. A origem e a proposta original da Deep Web são legítimas. Afinal, nem todo material deve ser acessado por qualquer usuário. É comum que o material que haja materiais criptografados, né? O problema é que, longe da vigilância pública, essa enorme área secreta foi tomada pelo desregramento e está repleta de atividades ilegais. Então a 361 está certa. Ok? Por que ele falou aqui? Documentos hospedados em sites que exigem login e senha. Porque aquilo que exige login e senha, você não consegue acessar pelo Google. Ok? Então a questão 361 está certa. 362.
A GNU, a GNU, né? GNU. GNU é um bicho chifrudo que parece um búfalo. GNU é uma sigla que representa... GNU representa GNU, Not e Unix. É uma filosofia que vai dizer que o Unix... O GNU não é igual ao Unix. Por quê? O Unix era um programa de domínio público que se tornou proprietário. Então inventaram a licença GPL com a proposta de garantir a liberdade dos softwares, que até então eram de domínio público. A GNU GPL, acho que esse assunto merece inclusive que eu coloque um material teórico para vocês no grupo, né, ajudando a compreender o tema. Eu vou fazer isso. A GNU GPL estabelece que é permitido redistribuir cópias de um programa de maneira gratuita. É uma característica do software livre, poder baixar softwares gratuitamente. Eu posso comprar um software livre? Pode, por isso que o nome é livre, né? Não, manda comprar. Eu posso comprar um software livre? Comprar ou aquisição? Comprar. Fazer aquisição. Comprar. Eu posso comprar um software livre? Posso. Posso chegar na banca de jornal e comprar um DVD de Linux? Pode. Então, é livre. E se o cara quiser me dar ao invés de vender? Também pode. E se ele quiser vender ao invés de dar? Também pode. Ah, então o software livre pode ser distribuído gratuitamente ou mediante uma taxa. Ok? Se cair uma questão na prova, o software livre pode ser vendido? Pode. Compra quem quer. Quem não quiser comprar, baixa na internet. Ele também pode ser obtido o quê? Sim. Gratuitamente. Então, voltando. A GNU GPL estabelece que é permitido redistribuir cópias de um programa de maneira gratuita, de modo que isso venha auxiliar outras pessoas. A 362 está certa. 363. A GNU GPL estabelece como fundamento que um software livre deve permitir o estudo de como o programa funciona. Todo software livre tem um código aberto. Então, ela pode ser estudada, mas não é permitido fazer alteração. Claro que é permitido, ele é livre. Você pode modificar e adaptar para as suas necessidades. Um software livre pode rodar em qualquer plataforma, em qualquer sistema operacional. Então essa questão está errada. Beleza? Tipos de licença. 364. Ao contrário de um software proprietário, o software livre, ou de código aberto, todo software livre tem um código aberto. Mas nem todo código aberto é livre. Para ser livre, tem que ser protegido por uma licença, como a GPL. Permite que o usuário tenha acesso ao código-fonte do programa, o que torna possível estudar sua estrutura e modificá-lo. Legal. O Linux é um exemplo de sistema operacional livre usado em servidores. Sim. Linux, LibreOffice, Mozilla Firefox. São todos exemplos de quê? Software livre. Legal? 365. Considera-se software livre um programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído, ainda que sob certas restrições. Certo ou errado? Qual é a restrição? A principal restrição de um software livre protegido pela GPL? A principal restrição chama-se copyleft. O que isso representa? É o contrário do copyright. O meu livro tem copyright, você não pode tirar xerox. Você sabe que no outro dia um rapaz veio pedir para dar um autógrafo no meu livro? Eu fiquei todo feliz. Aí ele abriu da mochila, a porra do livro estava todo xerocado e encadernado. Aí ele, professor, o senhor pode dar um autógrafo aqui no meu livro? Eu olhei para ele assim, com uma cara, né, cara? Eu te juro, eu falei, pega a carimbeira aí que eu vou dar um autógrafo por extenso. Com o dedão. Né? Mas assim, eu fiquei com uma cara estranha, mas, ué, né? Polícia. Rapaz, o meu livro tem copyleft. Copyleft porra nenhuma. Meu livro tem copyright. O que é o copyright? Você não pode tirar cópia dele, você não pode distribuir ele. Todos os direitos
autorais são reservados. Agora, o software livre, ele não tem copyright, ele tem o quê? Copyleft. Então é um trocadilho. Ah, no copyright você não pode tirar cópia, no copyleft você pode tirar cópia. Você pode distribuir gratuitamente. Tudo aquilo que é proibido no copyright é permitido no copyleft. Agora tem um detalhe. Você pode estudar, você pode modificar ele, mas ele não pode deixar de ser livre. Esse é o detalhe da GPL. Por isso que ela garante a liberdade. Você não pode se apropriar de um software livre. Antes da GPL, a gente podia pegar um programa de código aberto, modificar o programa e falar que era meu. Ah, é meu. Esse daqui agora é meu. Essa versão agora é minha, porque eu modifiquei. Com a GPL, você pode criar a sua versão modificada, mas você não pode se apropriar. Ela vai ter que continuar sendo livre. Você não pegou baseado no livre? Então, se você fizer alguma coisa, você vai ter que colaborar, mas você não pode se apropriar. Vai ter que continuar sendo o quê? Livre. Então, seriam as certas restrições. 366. A distribuição de software livre requer que a este seja anexada uma licença de software livre. Se você não colocar a licença, ele é de domínio público. Aí ele pode se tornar proprietário. O software de domínio público pode deixar de ser livre. Ele pode passar a se tornar o quê? Proprietário. Porque ele não tem licença, qualquer um pode fazer o que quiser. Então a distribuição do software livre requer que seja anexada uma licença. Qual o principal exemplo de licença? A GPL. Então essa questão está certa. A licença de software livre, a principal é a GPL, deve minimamente conceder ao usuário os direitos de executar o programa, estudar o código-fonte, adaptá-lo às suas necessidades, redistribuir cópias, além de aperfeiçoar e comercializar o programa. 367 está certa. São liberdades básicas que foram descritas na questão. 368. Essa questão foi anulada. A licença BSD foi criada pela Universidade de Berkeley. Já a licença GPL foi desenvolvida por Richard Stallman, que era um cientista do MIT, do Instituto de Massachusetts. Então, Berkeley, MIT. Qual a diferença? Essa licença da Universidade de Berkeley, ela é permissiva. O que ela diz? Você pode fazer tudo, meu filho. Você pode estudar, pode modificar, pode adaptar, pode até se apropriar. Ou seja, a licença BSD, ela não tem o copyleft. Você pode, inclusive, se apropriar do programa. Então, ela é mais permissiva do que a licença GPL. Isso tornava a questão com um gabarito preliminar certo. Porém, entretanto, todavia, galera, essa questão foi anulada porque ficaram discutindo se a BSD é compatível com a GPL ou se a GPL é compatível com a BSD. Eu entendo que aquilo que é mais permissivo é compatível com aquilo que é mais restritivo. Mas conseguiram anular a questão pela semântica da questão, pela maneira como ela foi redigida. Entenderam? A BSD, ela é mais permissiva do que a GPL. Na GPL, a gente tem uma cláusula de restrição que o programa não pode deixar de ser livre, que é o copyleft. Na BSD, pode tudo. Ok? Mas a questão foi o quê? Anulada. É importante você saber que existe a BSD, que existe a GPL, que são exemplos de tipos de licença. Isso já caiu, inclusive, em concurso da VUNESP, para a Polícia de São Paulo. Agora, a GPL é a mais importante para o CESP. A GPL é a mais importante para concurso. É a do Linux, por exemplo. 369. Recaiu. Sob a perspectiva do software livre, software proprietário e comercial são conceitos similares. São conceitos similares, sim. Todo software comercial é proprietário. Sendo que o software comercial ele pode ser ainda classificado como freeware,
Ele pode ser um shareware. Ele pode ser demo, beta. Existem diversas classificações de softwares comerciais. Freeware é aquele programa gratuito. Cuidado para não confundir freeware com software livre. Eu vou dar um exemplo. O WhatsApp é um exemplo de freeware, porque a gente pode baixar gratuitamente, mas ninguém sabe como ele é feito. A gente não tem acesso ao código-fonte do WhatsApp. Ele é um freeware, mas não é um software livre. Existem vários navegadores, vários programas que são gratuitos, mas não são livres. Então o freeware é gratuito. Sabe o que é shareware? Share é compartilhar, né? Mas o que é um shareware? É o da política do amendoim. Lembrou ou não? Ô meu Deus, tu tá sentado na mesa, aí passa o moleque vendendo amendoim. Aí tu fala, não quero não, ele bota mesmo assim. Aí ele vai embora, tu come o raio do amendoim. Quando tu come o raio do amendoim, ele volta. Parece que ele vê que tu tá comendo, ele volta. Aí o que tu faz? Tu compra, porque aí tu provou, gostou, tu vai e compra. Né? Dá vontade de comer mais, aí tu compra. Então a ideia do shareware é ele deixar você usar por 30 dias, deixa você usar um programa por um tempinho. Aí você gosta, prova e compra. Legal? Qual a diferença dele para o demo? Demo é aquele programa que está incompleto. Tu pode usar a vida inteira, mas só tem o joguinho que só tem a primeira fase. É um programa demo. Qual a diferença dele para o shareware? O shareware tem limitação de tempo. O demo tem limitação de funcionalidade e não de tempo. O demo ele é incompleto. E o beta? É inacabado. Olha a diferença, incompleto e inacabado, é muito sutil. Beta é aquele programa que não está pronto ainda, não está à venda. Mas é possível que alguns usuários avançados utilizem uma versão beta para colaborar numa fase de teste. Ah, vai sair o Windows 20. Antes de começar a vender o Windows 20, eles lançam uma versão beta para que profissionais da Microsoft utilizem, por exemplo. Aí é beta, é inacabado. Então a 369, sob a perspectiva de software livre, então vamos lá, galera. Sob a perspectiva de software livre, software proprietário. Quando ele fala sobre a perspectiva de software livre, ele está querendo dizer o quê? Acerca dos tipos de licença. Né? Sob a perspectiva do software livre, acerca dos tipos de licença. Software proprietário e software comercial são conceitos similares? Essa questão foi dada como errada pela banca. Software proprietário é aquele que tem a autoria. E esse software proprietário pode ser comercial. Mas o software comercial pode ser gratuito, pode ser shareware, pode ser demo, pode ser beta. Olha o que eu estou dizendo. Todo software comercial é proprietário. Mas nem todo software proprietário é o quê? É um freeware, é um shareware. Por quê? O software livre também tem que ter autoria, mas ele é protegido por uma licença pública. Software proprietário é aquele que tem autoria. Software comercial é aquele que é classificado como freeware, shareware, demo ou beta. Os softwares comerciais, eles são proprietários. Eu preciso que você entenda isso. Todo software comercial tem um autor, por isso que ele está sendo vendido, ele está sendo comercializado. Ele pode ser distribuído gratuitamente, porque o cara quis, ou isso pode ser totalmente revogável. Ele pode ser distribuído por um período, ele pode ser demo, ele pode ser beta. Agora, proprietário é uma coisa. Proprietário é o software que tem autoria. E comercial? Comercial uma licença comercial, é aquela que pode ser o quê? Freeware, shareware, demo, beta. Vamos melhorar isso daí? É possível que na Petrobras, estou inventando, na Petrobras tenham criado um sistema próprio. Aquele sistema é da Petrobras, ele é o quê? Proprietário. A ESSO pode comprar?
Não necessariamente. Ele é o quê? Propriedade da Petrobras. Né? Ele é da Petrobras. É possível que a Petrobras queira comercializar ele? É possível. Ou não. Né? Então, assim, software proprietário é aquele que é protegido por direitos autorais. Ele tem autoria, ele tem o quê? Copyright. O que confunde aqui é que todo software comercial ele é proprietário. Né? Todo software comercial é proprietário. Mas as classificações quanto ao software comercial são o quê? Se o cara perguntar quais são os tipos de software comercial: freeware, shareware, demo, beta. São licenças de software o quê? Comercial, que não deixa de ser proprietário. Se o examinador perguntar, o Windows é um software proprietário? Sim. O Word é um software proprietário? Sim. Excel é proprietário. A questão 369, numa primeira leitura, podia te deixar na dúvida. Sob perspectiva de software livre, software proprietário e comercial são conceitos similares? O cara pode entender que sim, porque todo software comercial é proprietário. Mas a banca disse que não, porque o software comercial pode ser um freeware, um shareware, um demo, um beta. Beleza? Então, quando eu falo comercial, eu estou me referindo o quê? Freeware, shareware, demo, beta. E proprietário? Proprietário é mais genérico, é só aquele programa que tem autoria. E a última questão é repetida. A 370 é repetida. Na criptografia assimétrica, as duas partes comunicantes compartilham a mesma chave. Se é assimétrica, eu, por acaso, aí, né, por um lápis, eu coloquei essa questão repetida. Então, essa questão está errada, porque a assimétrica utiliza o quê? Duas chaves. A 370 é repetida. Aí, questão repetida, você não conta como se tivesse errado, né? Você ignora. Me ajuda, voltando na 369. Conseguiu entender a 369 ou é confuso? Consegui. É confuso. É confuso, mas o que eu tenho que reforçar? Se o examinador perguntar, o Windows é um software proprietário? Sim. Eu não entendi essa aqui. O Windows é um software proprietário? Sim. Linux é um software proprietário? Não. Não. Linux é um software livre. O Microsoft Office é um software proprietário? Sim. De quem? Da Microsoft. O Microsoft Office é um software livre? Não. Livre é o LibreOffice. Isso tem que ficar claro. O Microsoft é um software proprietário. O Microsoft Windows, ele é um software proprietário? Sim. Ele é comercial? Sim. Eu posso comprar uma licença. Então ele é comercial. Ok? É possível adquirir um Microsoft Office shareware? Sim. É possível que você compre um computador e ele venha com Office por 30 dias. Aí aquela licença é o quê? Shareware. Retorno. O Office é proprietário? Sim. O Office pode. É possível que eu tenha um antivírus proprietário e que seja um shareware? É possível. É possível que o antivírus seja demo? Tem muitos, né? Você baixa o Avast, baixa um Avast, um AVG, ele funciona. Mas ele está sempre dizendo que tem um recurso avançado que você poderia adquirir se você pagar premium. Então a ideia do demo é que ele deixa você usar, mas as funcionalidades são o quê? São básicas. Aí é um programa comercial. O que era ruim da questão? Sob a perspectiva de software livre, ainda tem esse início, cara, que eu posso tentar aqui bater um problema no início. Por quê? Sob a perspectiva de software, proprietário e comercial são similares? Porque o proprietário e o comercial não tem nada a ver com o que também? Livre. Com livre. Agora eu estou interpretando um outro erro aí na questão. Não seria sob a perspectiva de software livre, seria sob a perspectiva de quê? De software. Eu acho que por aí eu consigo taxar a questão como errada mais facilmente. Porque o proprietário e o comercial, eles são
relativamente conceitos similares, é relativamente sutil, né? Todo software comercial é o quê? Proprietário. Todo software comercial é proprietário. Então, eu juro para vocês que na primeira leitura é porque eu olhei o gabarito, por isso que eu estou marcando errado, mas dá uma certa insegurança. Mas agora, né, observando melhor, sob a perspectiva de software livre, não. Sobre a perspectiva de software, tira livre. O livre pode ser o principal erro da questão, né, porque a classificação é livre, proprietário. Então, livre não tem a ver com proprietário nem com comercial. Essa questão está errada. Quando eu pego a palavra perspectiva, qual é a definição de perspectiva? O olhar, sob o olhar. Segundo as regras, eu estou pegando o dicionário aqui. O que é uma perspectiva? De acordo com as regras. Então, de acordo com as regras do software livre, software proprietário e comercial são similares? Não tem nada a ver. Eu vou bater então em cima do erro de quê? Livres. E aí eu posso inferir que proprietário e comercial são similares. Todo software comercial é o quê? É proprietário. Mas quando eu me refiro a comercial, eu estou me referindo a freeware, shareware, demo, beta. Bom, a 369 então tem um gabarito o quê? Errado. Vou disponibilizar um materialzinho sobre tipos de licença, um materialzinho teórico para dar apoio, para dar respaldo. E vamos ver se na próxima lista eu consigo trazer alguma coisa sobre esses conceitos de freeware, shareware, se o CESP tem esse assunto para a gente poder trabalhar também. Beleza? Então, fechamos aí a nossa correção. Já estarei disponibilizando para vocês. E essa semana mando mais uma listinha. Aproveito também, olha que informe importante. Na semana que vem, senhores, eu estarei ausente. Infelizmente, não poderei estar ao vivo semana que vem. O que eu vou fazer? Vou preparar a listinha da semana que vem. Vou tentar adiantar a listinha para vocês. E vou deixar o vídeo também gravado offline. Então, essa semana a gente ainda vai ter mais uma aula, provavelmente ao vivo, tranquilo. E na semana que vem é que eu vou pedir um pouquinho de paciência com o tio Renato aqui, que na semana que vem eu vou estar disponibilizando o material, né? Não vou deixar vocês sem material, mas eu vou estar offline. Inclusive, na semana que vem, se vocês, porventura, tiverem qualquer dificuldade, onde eu não vou conseguir estar transmitindo videoaula ao vivo, beleza? Galera, vamos que vamos, um grande abraço para todos e até a próxima.